oração. Boa tarde. 22 de junho. Agradeça-me por todas as coisas que o estão preocupando. Você está prestes a se rebelar, perigosamente perto de erguer seu punho para mim. Está com vontade de reclamar da maneira como eu o trato. Mas se fizer isso, a raiva e a autopiedade podem assaltá-lo. A melhor proteção contra a indulgência é a gratidão. É impossível agradecer e amaldiçoar ao mesmo tempo. A princípio, você vai se sentir estranho e intimidado ao me agradecer pelas provações pelas quais está passando. Mas, se persistir, suas palavras de gratidão, proferidas com fé, farão uma enorme diferença em seu coração. A gratidão o desperta para a minha presença, que ofusca todos os seus problemas. Boa noite. Vamos nos concentrar nesse momento em nossas presenças, na presença da espiritualidade, nesse momento onde nos unimos em energia para mais uma noite de Evangelho no Lar, onde temos a oportunidade de acessar os ensinamentos do Mestre, sendo conduzidos pela espiritualidade presente. Agradecemos, Senhor, portanto, pelas presenças, pela confiança, por todas as bênçãos que nesse momento os nossos lares recebem. Que isso possa ser expandido para todos aqueles que, de alguma forma, se abrem para receber. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Lívia. Obrigada, Lívia. Peraí, deixa eu só fechar a porta. Bom, vamos lá. É o capítulo 8, item 5. Pecado por pensamento, adultério. Capítulo 8, item 5. Vamos lá. Pecado por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus capítulo 5, o 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer.
À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou a menor boa vontade que emprega em virtude de seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar. Mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar, e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo, e depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela que vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Bom, essa leitura ela é bastante esclarecedora, né? Ela fala do pensamento, né? Porque às vezes a gente acha, né, que a gente talvez não, né, que a gente já está dentro da doutrina, né? Então a gente já tem uma ideia que o pensamento tem o poder, né? Mas muitas pessoas acham que só porque eu não estou fazendo, então eu sou bonzinho, né? Estou só pensando. Mas isso é errado, né? Quando você já tem o pensamento e não o repele, né? Porque tudo bem você ter, nós somos seres humanos, a gente está propício ao erro. Mas quando a gente tem o pensamento e não repele ele, né? Não, vou parar de pensar nisso, vou pensar em coisas boas, edificantes, vou fazer uma prece, vou ler um trechinho do Evangelho, vou, né? Fazer qualquer outra coisa que vá me acrescentar, né, do que ter pensamentos ruins. E pensamentos ruins, aqui foi o que Jesus, né, o que ele falou, né, de Jesus. Não necessariamente o adultério, traição de homem com mulher ou mulher para homem, enfim, não esse tipo de traição matrimonial necessariamente, né? A traição, o adultério é muito mais abrangente essa palavra aqui nessa leitura, quando Jesus chama o povo, né, de adultério. Ele quer enfatizar esse mal que ainda tem dentro de nós, né? Não necessariamente esse ato, né, de traição num matrimônio ou num relacionamento, mas também fora disso. Eu tô começando a leitura, eu comecei hoje, ainda está bem, acho que só li 2 capítulos Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. E ele fala que as ideias, né? Eu até sublinho essa parte, as ideias são o que nos forma, né? Estou falando com as minhas palavras, que agora não vou lembrar. Nossas ideias são os que nos formam, os que nos transformam. Então, olha o poder, né, do pensamento, das ideias. E aí ele fala daquela famosa frase, né, orai e vigiai, né? Muitas das vezes a gente acha que o orai e vigiai, não, eu vou orar e vigiar porque os outros estão querendo tomar conta da minha vida, né? E não, é orar e vigiar os seus pensamentos, os seus atos, né? O que você tem feito com eles, na maioria das vezes. Porque se a gente está bem, se a gente está tendo bons pensamentos, se a gente está vibrando no bem, é difícil as coisas ruins chegarem até nós, né? A gente até chegam, mas de uma forma assim mais leve, mais branda, vamos assim dizer, porque a gente está, de certa forma, blindado, né? Contra esse mal, porque a gente está meio que preparado, né? A gente está em sintonia com o bem.
E então, quando ele fala orar e vigiar, na maioria das vezes a gente se engana quando acha que é vigiar os outros, né? Tomar cuidado com o que os outros estão fazendo com a gente. Não é isso. É vigiar os nossos erros e os nossos acertos. Então, o pensamento, ele tem muito esse poder, né? É só a gente ver, né? Eu sempre falo esse exemplo. Se a gente acorda mal-humorado, acorda, a gente fala, né, do lado errado da cama, e, né, pensando que vai ter um dia horrível, que tá tudo ruim, a gente vai ter um dia assim, é inevitável. E quando a gente até acorda com um sentimento meio deprê, meio para baixo, mas não, mas poxa, eu vou fazer alguma coisa para melhorar o meu dia e tal, as coisas vão se encaminhando para um dia mais tranquilo, para um dia mais sereno, né? Então, só depende da gente escolher em que vibração a gente quer, né? A gente quer estar, né? Se eu quiser vibrar negativamente para baixo, à vontade, é até mais fácil, vamos assim dizer. Mas agora, se eu quiser vibrar no bem, vibrar no amor, eu tenho que fazer esse exercício todos os dias. E com certeza isso vai ser 1000 vezes melhor para mim, né? O que a gente prefere? Ter uma vida mais leve, né? Ou ter aquela vida mais arrastada, mais penosa, né? A gente já sabe que o dia a dia já está difícil, né? Por N fatores externos. Então, se a gente ainda coloca um peso maior, né? Ainda piora a situação, né? Até mesmo o Divaldo, em uma das palestras dele, ele fala, né, que o pensamento ruim ele pode até vir, né? Pode até entrar na nossa mente, mas ele não pode criar ninho, né? O pensamento ruim vem, claro que vem, é normal. A gente, ainda mais, o que a gente está vivendo, é só ligar a televisão, é só abrir jornal na internet, que, nossa, a gente já vê tudo que está acontecendo, tudo, a gente fica para baixo, mas a gente não pode deixar isso criar um ninho na nossa mente e começar a puxar os pensamentos negativos. Porque quando a gente está tendo pensamentos negativos, o que está ao nosso redor, espiritualmente falando, não é bom, entendeu? Amigos, irmãos nossos, né, que estão desencarnados, eles acabam se sentindo em sintonia com a gente. É só a gente pensar em sintonia. Se eu estou vibrando no bem, eu vou entrar em sintonia com bons espíritos. E se eu estiver vibrando no mal, não vão ser espíritos legais, né? Então, a gente não pode deixar isso acontecer, especialmente, né, e principalmente, por exemplo, dentro da nossa casa, né, para não atrair esses irmãos que, não que eles são maus nem nada, mas estão desorientados, estão precisando de ajuda, e às vezes veem que a gente está vibrando no mesmo nível que eles e se sentem atraídos, e ficam por aqui, e acaba nos prejudicando, e a gente também prejudicando eles, porque não pense que só existe obsessão, né, obsessor, do espírito para o encarnado. Não, também existe do encarnado para o espírito, né? Então, um vai fazendo mal para o outro e cria essa teia, né? Essa teia de baixa vibração, que não é legal, né? Então, foi o que eu falei, a gente pode até ter o pensamento ruim, claro, nós não somos perfeitos, e a gente também não está aqui para ficar romantizando bons pensamentos. Aí todo dia a gente tem que ter gratidão no coração e tal. É difícil, né? Mas agora a gente tem que ter consciência de que temos que trabalhar para os dias bons, né? Serem mais do que os dias ruins. Então, sempre trabalhar com essa consciência de que se eu estou vibrando no bem, se eu estou vibrando no amor, coisas boas eu vou atrair, né? E às vezes a gente até passa por situações ruins justamente por causa do nosso pensamento, né? Por causa das nossas vibrações. Às vezes eram coisas que a gente nem tinha que passar tanto, ou passaria de uma forma mais tranquila, mas a prova fica mais penosa, porque justamente a gente está com a frequência baixa, a gente está irritado, está com raiva,
Então, a coisa toda colabora para ficar mais pesada, para ficar mais penosa, né? Então, a gente tem que ter também consciência disso, né? Não adianta ter aquela cara por fora de bonzinho, mas os pensamentos estarem todos sujos, né? Por dentro. A gente engana um ao outro, né? Mas não engana a espiritualidade, não engana a Deus, né? Principalmente. E então, eu lembrei também que no livro dos Mensageiros do Chico, né, o André Luiz ele é convidado a andar por aqui, até pelo Rio de Janeiro, né, para fazer as missões deles, né, da espiritualidade. E ele vê, né, é muito, muito engraçado, eles veem as massas de negatividade passando assim no ar, tanto de micróbios, sabe, vírus, como se fosse o vírus mesmo, o vírus terrestre material, né? Como os pensamentos pesados flutuando assim em cima de nós, né? Porque a gente sabe que, né? Se naquela época, eu não sei exatamente qual, não sei se era em 40, 50, né? Que foi escrito esse livro. Se já tinha essa massa ruim, imagina na pandemia que a gente está vivendo, como é que não está, né? A vibração, mas não quero nem pensar nisso. Mas, enfim, então a gente tem que se proteger disso de alguma forma. Mas como é que a gente faz isso? Evangelho, vou falar igual meu pai sempre fala, é prece, água fluidificada e evangelho. É certeiro, entendeu? Prece, água fluidificada e evangelho. Meu pai sempre fala, se está com pensamento ruim, não está se sentindo bem, abre o evangelho e lê uma frase do evangelho, 2 frases. Às vezes não tem paciência de ler um texto inteiro, lê um parágrafo e entre em prece, né? E volta a fazer o que você estava fazendo, pelo menos para se centrar, né? Se sentir um pouco melhor. Então, esse trio, né, vamos assim dizer, não é mágica, né? A gente sabe disso. Mas a prece, a água fluidificada e o evangelho, como a gente faz aqui o evangelho no lar, ou o evangelho que cada um faz em casa, né, no seu individual, também com certeza vale muito, são formas de ajudar a gente a se proteger cada vez mais do que vem de fora e nos proteger também do que está aqui dentro, né? Porque também é importante isso, tirarmos esses pensamentos que às vezes não vai acrescentar nada, só está fazendo mal para a gente mesmo, né? Então, acho que era isso que eu queria falar. Maravilha! Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Levanta o seu dedinho. Luciana? Luciana. É muito legal quando ele fala aqui que quanto a gente vai avançando na vida espiritual, a gente vai se esclarecendo das nossas imperfeições. Os maus pensamentos, esses pecados por pensamento, eles estão na nossa mente, né? No nosso corpo mental, como eu costumo falar. E conforme a gente vai avançando nesse caminho espiritual, a gente vai saindo da mente e indo para a consciência. Porque mente e consciência são coisas diferentes. A gente vai acessando consciência. E é muito legal quando a gente começa a despertar para isso, de que a mente, ela a gente não deve se enredar pela mente, a gente tem que estar muito atento à nossa consciência, é ela que vai dar o parâmetro da coisa. Então, a gente vai despertando espiritualmente, vai enxergando as nossas imperfeições, as nossas sombras, vai trabalhando. É um processo muito bonito, é muito individual, mas que exige muito comprometimento espiritual. Então, eu vejo esse texto como um chamado para a gente sair da mente e ir para a consciência, né? Porque somente dessa forma a gente sai desse lugar de impureza, quando ele fala que a verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento. E aí a gente vai limpando os pensamentos, vai purificando, vai colocando cada coisa em seu lugar, vai tomando consciência do que é meu, do que não é meu. Então, isso faz parte do processo mesmo espiritual, que
que nós estamos trilhando, graças a Deus. Você falou de consciência, eu lembrei de um mantra que eu li hoje no Instagram. Estou tentando abrir aqui, abri. Só um momento. Sou feliz, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz, inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente. É Deus no subconsciente. Então, lá no consciente que está Deus. Então, a gente tem que prestar atenção para poder, né, acessar lá dentro. Fala, Lu. Não, quando a gente começa a perceber que o foco da mente, ela vai ser sempre a distração. A mente, ela nos coloca num... Até que quando a gente vai meditar, a gente fica observando a mente. Ela está sempre nos distraindo, ela está sempre colocando foco onde tem nada a ver, muitas vezes em pensamentos ruins, muitas vezes não, a maioria das vezes pensamentos ruins. Então, o foco da mente vai ser sempre a distração. E quando a gente começa a acessar a consciência, a gente consegue se observar fazendo isso e vai começando a entrar num processo de mais clareza em relação a esses pensamentos que vêm, né? Por isso que também é muito importante a meditação. E é isso que eu queria dizer. Isso mesmo. E essa frase, orar e vigiar, eu sempre lembro, né? Orar e vigiar, pensamento, né? Pensamento. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Levanta o dedinho. Então, é sempre um processo, né? No texto, vocês já falaram, mas eu vou só frisar. Aquele que tem o pensamento e repele, que sou eu, estamos no progresso, né? Agora, aquele que tem o pensamento, mas se compraz, aí o mal ainda está lá. Então, e tem também aquele que já está realizado, né? Que nem passa a ideia pela cabeça. Mas eu acredito que a gente que estuda, que está aqui buscando, a gente ainda tem esses pensamentos e a gente, quando se pega pensando nisso, não, peraí, o que é isso? E treina a repelir, né? Deixa eu ver o que mais que eu achei interessante. Vou botar um mantra lá no grupo, que é lindo. Dá pra gente ler todo dia de manhã. Acordou, já pega, já lê. Ih, dá um monte de energia boa. É porque nós somos imperfeitos, nossa alma é imperfeita, né? Por isso que esse pensamento mal é assim ainda. Mas quando a gente tem o desejo de não alimentar isso, aí a gente vai se depurando, vai melhorando, quando a gente vai se adiantando, né? Quando a gente vai repelindo com energia. É o indício, né? O verdadeiro espírita, ele se esforça muito para poder apagar essa mancha. E aí a gente vai se sentindo cada vez mais forte e mais contente com as nossas vitórias. Alguém mais gostaria de falar? Não? Quer falar? Não, Márcia, você fez a palestra sobre pensamento, achei que você fosse querer falar alguma coisa. Oi, sim, vocês falaram, né? A Lívia falou muito bem sobre o pensamento. O pensamento é um atributo do espírito, né? Um pensamento, definição de pensamento por Ernesto Bozano, ele diz que o pensamento é uma força eletromagnética, co-criadora de Deus, capaz de transmutar o fluido cósmico universal, ele transubstancia o fluido cósmico universal e forma, né? O pensamento é matéria, né? Uma matéria mais quintessenciada, mas é matéria, né? E nós somos achados, vamos dizer assim, né? Tanto
pelo espírito encarnado quanto pelo desencarnado, pelas ideoplastias, né? Pelas formas de pensamento que a gente cria. Como é que eles nos acham? Quando a gente pensa, a gente cria no nosso campo mental as formas. Se eu falar assim para você, não pense numa borboleta, você vai estar pensando na borboleta, vai ter um monte de borboleta em volta de você. E o espírito que gostar de borboleta vai estar ali do seu lado, né? Da mesma forma que a gente pensa em algo ruim, o exercício que a gente deve fazer, Ernesto Buzano diz, que a gente consegue exercitar, desde que a gente tome a consciência, como a Luciana também colocou, né? A consciência de que nós somos responsáveis pelo nosso pensamento, né? A gente tem o poder da escolha, a gente pode substituir os pensamentos que chegam ruins. E como que eu sei que o pensamento é ruim? Quando ele faz mal a mim ou faz mal a outras pessoas, né? É igual o sentimento também ruim. Quando a gente sente, o sentimento ele está atrelado ao pensamento. O sentimento, pensamento, vontade e ação. Então, são condições atreladas ao pensamento, né? Porque quando a gente pensa, a gente sente o que a gente está. Por exemplo, se você pensa em raiva de alguém, aquele sentimento ele vai te inundar, vai sair de você, vai atingir o alvo e vai retornar para você. Então, o pensamento é ligado ao sentimento, exatamente. Às vezes a gente fica, né, com raiva de alguém que fez alguma coisa, não sei, enfim. E isso é natural, sentir raiva. O problema é que a gente não pode alimentar esses sentimentos. Tá ok, a pessoa não foi legal, então eu vou trabalhar isso, vou começar a substituir. Quando vier aquele sentimento, aquele pensamento, a gente substitui. Isso não quer dizer que a gente concordou com o que o outro fez, entendeu? Não é isso. O exercício é a gente estar sempre pensando bem. Por quê? O mal é a ausência do bem. E se a gente pensa o mal, a gente não está no bem. E, consequentemente, a gente vibra, né, alto, ao invés de vibrar baixo, a gente vibra alto e alcança os nossos irmãozinhos. Porque para a gente falar na frequência, no diapasão de Deus, a nossa frequência tem que baixar. Por isso a meditação, né? Você tem que baixar a sua frequência para entrar em contato com o astral, né? Com o mais elevado. A gente confunde essas definições, entendeu? Mas vocês falaram tudo, exatamente. A Lívia, a Luciana falou da consciência. O pensamento, ele cria, né? Ele plasma e nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. Vocês podiam ter ido, né? A palestra. Eu trabalhei domingo, mas, poxa, pelo jeito foi maravilhosa. Maravilhosa. Foi maravilhoso tudo que você falou. Contribuiu bastante aqui para ficar aqui registrado. Obrigada. Tá bom. Valeu. Vem, Nani! Vem, Nani! Realmente a palestra foi linda. Não consegui assistir tudo por causa do trabalho na rua, né? Mas ainda chegamos assim a tempo de pegar uma boa parte. Assim, foi muito interessante, como eu falei ontem, muito gostoso de ouvir a Márcia. Mais uma vez eu falo parabéns, Márcia. Espero que você retorne outras vezes. E aí, depois desses puxões de orelha, né? Que a gente consiga sempre se manter no nível de consciência em que a gente já entenda que sempre que um sentimento, um pensamento ruim nos chegar, a gente precisa fazer com que ele seja transformado, né? Às vezes a gente pede para que ele vá embora, só que a gente não consegue. Então, já que ele está, que a gente consiga transformá-lo em algo melhor. E para isso a gente pede sempre o auxílio do alto, né? A gente pede a orientação daqueles que nos guardam e do nosso mentor, que está sempre conosco, com tanto cuidado, que a gente possa se esforçar, como a Suzana falou, para
que tudo que nos incomode, tudo que não seja do bem, se afaste de nós ou que seja transformado em bem. É difícil, mas é possível, estamos no caminho, e que Deus nos guarde e proteja sempre. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Com quem estejas seguindo, que Deus te ilumine. Onde te encontres na vida, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo seu, a mão de Deus virá te abençoar. E muitas vezes, diante das nossas imperfeições, tememos nos conectar com o alto, achando-nos indignos, não merecedores desse amparo, desse aconselhamento e desse conforto. E aí fazemos exatamente o contrário do que deveríamos fazer e do que Deus e os bons espíritos gostariam que nós fizéssemos. Exatamente nos momentos mais difíceis, quando mais precisamos deles, é que temos que procurá-los. Temos que deixar o orgulho de lado, praticar a humildade e em oração, às vezes até em súplica, pedimos que eles nos encontrem, que eles nos aconselhem, que eles nos auxiliem a seguir o melhor caminho, a tomar a melhor decisão, a usar de sabedoria em todas as situações. Obrigada, Senhor, mais um dia, mais um estudo, muita gratidão por isso. Que esses ensinamentos, eles façam parte da nossa vida, eles passem da teoria à prática. Ainda é difícil, mas que possamos nos esforçar e perseverar para que a gente consiga se transformar. Obrigada por nos sustentar até aqui. Humildemente pedimos, continue a nos ajudar. Obrigada pela fluidificação das nossas águas e pelo remédio que é colocado nelas diariamente. Que façamos um bom uso, lembrando que devemos também nos transformar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Graças a Deus. Que lindo! Vamos tirar nossa foto. Chama as crianças, chama o papagaio, chama todo mundo. 1, 2, 3, e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.